Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mônica Nascimento e aqui a gente vai falar sobre um programa voltado para você reprogramar a sua autoimagem interior. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, sobre conexão interior, sobre o seu eu mais profundo. E se você não sabe o que é autoimagem, eu vou deixar um link aqui para você clicar e assistir um vídeo que eu explico direitinho o que é autoimagem e como ela é formada, tá bom? E no programa de hoje a gente vai falar como a gente pode encontrar essa autoimagem dentro de nós. Quais são os corpos, os 5 corpos que abrigam, né? Que retém essa autoimagem, por mais que você queira transformar a sua mentalidade, a sua forma de se ver, de se enxergar, existe muitas vezes um bloqueio em um desses corpos, energético ou até mesmo no próprio corpo físico, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá começar esse vídeo. Então assim, pra gente iniciar esse conteúdo, eu quero dizer pra você o seguinte: as pessoas costumam confundir a autoimagem interior, né, como que a pessoa se vê por dentro, com expressões dela aqui no mundo externo. A forma como ela se veste, a forma como ela fala, como ela foi educada por uma família nobre ou uma família mais humilde, as relações dela com as pessoas, né, as renúncias que elas fazem, as bondades, as ações. Muita gente confunde a ação que o outro promove, né, para alguém, um benefício, uma pessoa que abre mão da sua vida pelo outro, com a autoimagem que ela tem lá dentro. Aquela pessoa, ela é muito boa, ela é muito maravilhosa e ela vai ter tudo de bom sempre, as coisas vão fluir para ela. Só que nem sempre é assim. A gente precisa diferenciar, tá, essas ações, esse primeiro impacto que a gente tem ao olhar alguém e ter um primeiro julgamento, porque querendo ou não a nossa mente, ela julga, né? Ela compara, ela forma ali de primeira mão uma sensação, uma imagem. A gente relaciona a alguma coisa, aquele estereótipo, aquele arquétipo que a pessoa está trazendo. Se ela anda mais arrumadinha, você já supõe uma coisa. Se ela anda menos arrumada, se ela usa roupas de marca, você já olha para ela diferente. Então tudo isso vai contribuir, tá? Um pouquinho para a confusão entre a sua autoimagem interior, a autoimagem interior de uma pessoa, para o que realmente ela sente dentro dela, o que ela acredita que ela mereça, como que ela lidar com as situações do dia a dia. Então, a gente precisa deixar claro que a autoimagem interior está diretamente voltada para o que a pessoa acredita que ela mereça, que ela pode, se aquilo é ou não para ela, porque ela não é digna, ela não é boa o suficiente. Talvez ela ajude tanto alguém em excesso, esse excesso de ajuda. Por quê? Porque olhar para ela, enxergar quem ela é de verdade, traz um desconforto muito grande, traz um pouco de confusão, então traz muita tristeza. Então a pessoa prefere abrir mão de se desenvolver, né, de olhar para si, para cuidar um pouquinho de si, e quer cuidar de todo mundo, sustentar um filho de 30, 40, 50 anos, que muitas vezes acha que a mãe é obrigada a carregar, a resolver tudo para ele. E muitas vezes isso acontece porque ela, a própria pessoa, se condicionou assim, tá? E aí ela não abre mão de controlar, porque ela quer controlar tudo, é uma forma dela também parecer útil, estar presente, ser valorizada, né? Do que o próprio fato dela olhar para si e desenvolver e trazer as suas sombras, né? As suas tristezas para a luz, para a felicidade. Isso precisa ficar muito, muito claro. Mas quando a gente fala de autoimagem interior, a gente vai relacionar tudo isso também a algumas fugas inconscientes que a pessoa possa estar realizando, vivenciando essas fugas constantes para fugir de dores profundas que ela já viveu. E como que a gente vai diferenciar isso, né? Como que eu vou saber
se aquela pessoa está fazendo uma bondade porque realmente aquilo preenche o coração dela e ela nasceu para isso, é aquilo que ela gosta de fazer, ela é feliz desse jeito, ou se ela está fugindo, né, de uma realidade dolorosa interior que ela prefere abafar e anular todos os dias da sua vida, né? Para isso a gente vai trazer aqui a teoria quântica, até o físico, né? PhD, que é o Amit Goswami, ele traz essa teoria dos 5 corpos. O que são esses 5 corpos? Segundo algumas tradições espirituais e também esse físico quântico, tá? Em especial, existem vários outros, mas eu tô falando dele em especial, que ele traz essa teoria muito viva. Ele diz que a nossa consciência, ela transita entre esses 5 corpos. Nenhum dos corpos substitui o outro, nenhum é mais importante do que o outro, claro que não, pelo contrário, eles se complementam, tá? E o corpo número 1, né, é onde a gente guarda o nosso espírito, a nossa mente, é o nosso corpo físico, tá? O nosso corpo físico, ele é um corpo sensorial, tá? Ele é um corpo voltado para agir de acordo com o que a gente vê, com o que a gente ouve, do que a gente sente, sente de cheiro mesmo, olfato, de tato, né? Do que a gente fala. Tudo isso, essas relações sensoriais têm a ver com o corpo físico. Corpo número 2 se chama corpo vital. O que seria esse corpo vital? Segundo o físico, ele diz que o corpo vital é o corpo energético. É o corpo onde abriga a nossa aura, o nosso campo, tá? O nosso campo vibratório, onde a gente emana as energias, onde a gente sente as emoções, onde a gente tem as sensações, onde a gente percebe alguma coisa através dessa energia que chega ou a energia que emana, tá? Esse corpo vital, ele armazena muitas vezes algumas vibrações de acontecimentos passados, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, quando você era criança e via o seu pai maltratar a sua mãe, tá? O seu pai espancava a sua mãe e você era criança, não sabia o que fazer, você se escondia debaixo da cama, você saía correndo, você fingia que estava dormindo, não importa. Nesse momento, esse acontecimento trouxe para você algumas mudanças, tanto físicas, que a estrutura do cérebro mesmo modificada por conta dessa percepção de ambiente, tá? Mudando o comportamento celular do seu cérebro, mudando ali a forma que você lida com o ambiente, ou seja, num estado de luta, de fuga, de medo, de pavor, atingindo direto o seu sistema límbico, que é o seu sistema emocional, tá? Isso aí a gente falando do físico, uma pessoa que vive com medo, uma criança que vive com medo porque não sabe a hora do perigo, não sabe quando aquela situação vai acontecer de novo. Isso aí, né, armazena e modifica a sua estrutura física. A estrutura vital, ela é mudada, né, ela é transformada, ela armazena essa condição, esse acontecimento através das vibrações. Então, muitas vezes, muitas pessoas agem por uma vida inteira com rejeição, com algum tipo de superposição, sabe? Querendo impor algumas condições com a outra figura, com a figura masculina, no caso. Por quê? Porque dentro dela, ela carrega uma carga, uma negação, ela repudia algum comportamento do próprio sexo masculino. E isso, de uma certa forma, ela expele essa vibração, mesmo que seja de forma inconsciente, ela está passando essa informação por onde ela vai. Ou ela atrai pessoas de acordo com esse comportamento, pessoas que sempre vão decepcioná-la nesse sentido, porque é o que ela espera daquela figura, tá? De uma forma ou de outra, é uma confirmação da crença que ela já carrega, só que no seu sistema vital, no corpo vital, existe uma vibração, existe uma energia, uma emanação
dessa sensação o tempo inteiro, desse sentimento através desse campo. Então, muitas vezes essa pessoa ela vai se conectar com pessoas do jeito que ela acredita que se comportam sempre desse jeito. Ela não acredita que exista dentro da figura masculina uma pessoa que se comporte de outra maneira. Olha só que loucura, né? Então, às vezes, a gente passa a vida inteira afirmando dentro de nós, pela crença, pela experiência, carrega isso no corpo vital, ou seja, no corpo energético, e atrai isso o tempo inteiro. E vive, revive, vive outra vez, e confirmando e não entendendo que isso é um ciclo vicioso. Que enquanto a pessoa não limpar esse campo, não limpar essa experiência, ela não vai conseguir ter nenhum tipo de avanço, tá bom? E o corpo número 3 é o corpo mental. Que eu vou pegar essa mesma experiência, né, esse exemplo que eu tô dando aqui, e trazer para você que o corpo mental é o corpo do pensamento. É o corpo onde a gente faz a nossa viagem mental, onde a gente imagina, onde a gente cria, onde a gente vê o monstro onde não tem, onde a gente vê beleza mesmo que não tenha beleza, tanto por bom quanto por ruim. A gente está falando aqui de uma mente capaz de duas coisas. A mente, só para deixar claro aqui para você, a mente ela não é o cérebro. A mente não é o cérebro. O cérebro é uma estrutura física, tá? Que a mente usa para comandar todas as nossas ações no corpo físico. Porém, a mente, além desse comando para o corpo físico, a mente também tem uma conexão maior com o universo, com a consciência maior, com Deus. Então, nesse terceiro corpo, que é o corpo mental, é o corpo psicológico, é o corpo onde a gente vai alimentar e tratar isso com terapias, talvez com algumas medicações, se for necessário. O psiquiatra, quando você precisar ir, você tem que ir. Você precisa entender o momento seu, que você consegue sozinho, o momento que você não consegue, que isso está avançando. É uma ignorância muito grande a gente acreditar que a pessoa vai pensar, vibrar positivo e pronto, e todos os problemas dela vão sumir. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que não. Então, a gente precisa entender que a mudança, né, na estrutura mental, do psicológico da pessoa, da psique, ela precisa ser tratada de uma maneira que seja coerente com aquela estrutura. Não adianta, é claro, a gente só ficar tratando o mental com o medicamento e não tratar os outros corpos. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu simplesmente estou afirmando e dizendo para vocês que é ignorância a gente não aceitar uma ajuda maior, uma ajuda necessária em um momento que a pessoa não está conseguindo sozinha. E muitas pessoas passam por cima do que a outra está sentindo, porque ela, dentro dela, ela conseguiu sozinha sair daquela depressão, sair daquele problema, porque ela sim vibrou alto, porque sim, ela mudou os pensamentos. Mas isso não quer dizer, gente, que todas as pessoas vão conseguir fazer isso sozinhas. Claro que é possível, porém a gente não pode ser ignorante. Se a ciência está aí, se a medicina está aí, se toda essa evolução está aqui para nos servir, que a gente consiga entender a hora, tá, de aceitar essa ajuda. Porque dentro do seu corpo mental existem também mudanças estruturais. Pode acontecer que dentro da sua mente esteja tendo uma confusão, um excesso, uma sobrecarga de pensamentos, de situações, e você não está sabendo lidar. Isso pode estar refletindo no seu corpo vital, na sua energia, com certeza, um cansaço, um desânimo, uma apatia, e também no seu corpo físico. Você começa a engordar, você começa a comer qualquer coisa, a fazer do seu corpo uma casa qualquer, como se você estivesse entrando na sua casa, você não tem mais vontade de limpar o banheiro, você não tem mais vontade de jogar o lixo fora, e aquilo vai acumulando e fica visivelmente feio, sujo, bagunçado, fica com um cheiro ruim. Então, o nosso corpo físico, sim, ele precisa ser tratado como a nossa casa. Então, nesses corpos, né, nesses 3 corpos que eu já falei, o físico, o vital e o corpo mental, eles se complementam o tempo inteiro. Corpo número 4.
O corpo número 4 é o corpo supramental, tá? Segundo Amit Goswami, ele diz que esse corpo supramental é o corpo onde abriga a faculdade mental da intuição, é onde a gente realmente entra em estado de flow, de fluidez, de relaxamento. É a hora que quando você faz uma meditação, quando você relaxa, quando você sente que está vivo, quando você sente a presença sua, que o sol ilumina o seu corpo, que o ar entra pelos seus pulmões, quando você entra em fluidez com o universo, com a natureza, com o que está aqui, com o presente, é a hora que você está acessando a mente maior, a consciência maior, a consciência de Deus. Então a mente, né, ela tem esse corpo mental e tem a mente supramental, que é o quarto corpo, onde a gente vai tratar, né, dele com carinho, com músicas clássicas, músicas de relaxamento, tudo isso que a gente está falando aqui, tá bom? E o corpo número 5 é o corpo espiritual. O corpo espiritual, né, não entrando muito nesse corpo, mas entendendo que o corpo espiritual é um corpo perfeito, onde o espírito ele vem tentar se expressar no mundo, né, as criações, as inovações, as coisas que aparecem para nós, para a gente evoluir, o avião, o carro, a internet, o celular, o drone, o controle, tudo de novo, de mais moderno que existe na nossa vida, é trazido através, né, do espírito. Já existe isso em um lugar e o espírito nosso fica o tempo inteiro tentando acessar e trazer para a gente passar por todos esses corpos e manifestar essa criação através das nossas ações físicas. Então a gente precisa estar com o corpo, né, em alinhamento, o corpo físico alinhado com o energético, com o vital, né, alinhado com o mental, alinhado com o supramental, e o espírito ele vem se manifestar e trazer todas as maravilhosas coisas que já existem em um lugar que a gente não sabe aonde é, mas essas coisas todas já estão prontas e o espírito quer usar a nossa vida para poder aumentar, né, a expansão de abundância, de coisas maravilhosas que existem aqui e a gente não consegue enxergar. Assim como a internet está chegando aí na sua casa, no seu celular, no seu computador, né, todas essas coisas já existem e a gente não consegue ver. Então, dentro da nossa autoimagem interior, a gente carrega vários corpos, tá? As suas experiências, seja ela física ou seja ela mental, vai interferir no seu corpo vital, vai interferir no seu corpo energético e muitas vezes bloqueia para que você não tenha esse acesso a essa consciência maior, porque a sua mente não permite, ela está paralisada dentro de um evento, de uma dor, de um sofrimento, de uma convicção que você carrega dentro de você. Agora, dentro desse contexto dos 5 corpos, o corpo número 4, que é o corpo supramental, né, o corpo onde abriga a intuição, segundo o Amit, eu ousaria dizer que é onde a gente também carrega a nossa percepção. A outra faculdade mental da percepção, a força de vontade, sabe? É onde a gente tem vontade de agir, é onde a gente muda a percepção de um evento e transforma toda a nossa verdade, né, em outra realidade. É onde a gente altera o futuro e altera o passado ao mesmo tempo. Tá bom? Então, quando a gente começa a entender que existem esses corpos, a gente precisa saber como que eu faço para limpar um corpo, como é que eu faço para mudar a percepção do meu corpo vital ou do meu corpo físico, né? A gente tem que entender que em cada corpo a gente vai precisar agir de uma maneira, a gente vai precisar trabalhar de uma maneira. Só que de forma alguma, tá? Relacione esses corpos como coisas independentes. Tá? Falando assim dessa forma didática para tentar explicar isso para vocês, parece que a gente tem corpos separados. Eles não são separados, eles estão agindo de forma simultânea, tá? Simultânea. Então, quando você vai fazer uma atividade física que você sente aquela injeção de hormônios, de serotonina, êxtase, sabe?
Quando você termina uma atividade, você sente aquela dopamina, aquela coisa maravilhosa. Então, isso interfere no seu corpo físico, mas automaticamente você também está interferindo no seu corpo vital, no seu corpo mental e no supramental, tá? É impossível você descartar isso. Então, a Amit traz que a gente circula nossa consciência que mora dentro de nós, né? Eu chamo ela de autoimagem interior. Essa autoimagem interior, ela circula entre esses corpos em todos os momentos. Então, para você melhorar o seu comportamento físico, talvez você tenha que mexer no seu mental. Talvez você tenha que mexer no seu corpo vital, tá? Talvez exista uma energia armazenada no seu campo energético de abuso sexual, de fome, de escassez, de algum trauma que você viveu, alguma morte, alguma pessoa que você perdeu. Existe esse medo de perder alguém porque talvez você tenha perdido alguém querido lá atrás. E você carrega essa energia do medo, tá? Então, para você limpar isso, você precisa voltar naquela cena. Você precisa ir naquela cena de forma proposital e dar o enredo necessário para que isso aconteça. Você precisa permitir. Você precisa abrir as portas da permissão para que esse novo espaço abra, você tire essa bagagem, essa mala, esse peso que você carrega e você comece a deixar um novo. Peraí, e se fosse diferente? E se por um minuto eu pensasse que isso aqui não vai acontecer? E se existisse uma pessoa, só uma, diferente, né? Será que todas as pessoas são assim? E só por um minuto, se você pensasse só por um minuto? E se fosse possível? Você vai sentir na hora o seu corpo vital mudar quando você começa a usar a imaginação, quando você começa a ativar algumas imagens de coisas contrárias ao que você acredita, tá? Inicialmente parece fácil, só que se você faz isso por um minuto ou dois, é claro que todo esse sistema seu de crença vai engolir toda essa nova forma de pensar, porque você ainda não se adaptou, você ainda não mudou, não habituou a rejeitar, tá? Certos tipos de pensamentos, certos tipos de energia, certos tipos de padrões. Então, olha só, não fica preocupado, isso é um processo e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Então, primeiro você precisa entender que dentro desses corpos abriga a sua autoimagem interior. A sua autoimagem está abrigada nesses corpos. E o espírito, né, o corpo espiritual, é o corpo mais evoluído que nós temos e ele fica a todo momento tentando se expressar, tentando trazer coisas maravilhosas para você, tentando fazer com que você haja, com que você aceite, com que você viva. E quando você se conecta com algo que você sabe que é bom, que sabe que é verdadeiro, sabe que é para você, que o seu corpo reage positivamente, você está tendo uma resposta dessa autoimagem interior que circula por todos esses corpos, tá bom? Então, fica atento nas sensações que você tem e cuidado para que essas sensações não estejam viciadas, tá? Nada de novo que chega, um elogio que chega, você consegue aceitar porque o seu padrão está paralisado, congelado num padrão de muita crítica, de muita rejeição, de abandono, de pessoas que fizeram você acreditar que você não era tão bom assim. Mas isso não é verdade. A única coisa que diferencia você de uma outra pessoa é as ações que ela está tendo, a forma como ela se ama, a forma talvez que ela foi cuidada, criada, a cultura familiar dela, mas a capacidade que você tem de chegar em qualquer lugar que você determine depende só da sua percepção de aceitar esse merecimento. E você pode estar se perguntando assim, Mônica, mas olha só, eu vivi a vida inteira nesse padrão. Eu não faço a mínima ideia de como eu posso começar a trabalhar em cima desses corpos, né? A primeira coisa que uma pessoa que está chegando até aqui, entendendo que existe uma autoimagem interior que controla tudo que você faz, aceita ou não aceita um convite, aceita ou não aceita um favor, um bônus, um presente, porque a sua autoimagem não se acha merecedora, tudo que você faz
está relacionado com essa autoimagem interior, a primeira coisa que você deve fazer é aceitar a experiência de vida que você teve até aqui. Porque muitas pessoas começam a me perguntar, mas se eu soubesse disso antes, nossa, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, não teria vivido metade dos problemas que eu venho vivendo no decorrer de todos esses anos. E eu digo para você, aceitar, tá, a sua experiência, aceitar a humilhação, aceitar assim que você passou fome, aceitar a rejeição, o abandono, aceitar o abuso, aceita que isso que você viveu foi necessário para que você chegasse até onde você chegou. Eu sei que soa meio estranho você falar, eu aceitar o abandono, eu aceitar, você não estava no meu lugar, você não sabe do que você está falando. E assim, olha, eu digo para você que quando eu me deparei com todas essas informações, né? Eu ainda estava na formação, eu sou osteopata de formação, né? Fisioterapeuta, osteopata, e fui em busca de coisas maiores, mas eu aos 13 anos eu estava entregando panfletos nos sinais de trânsito do Rio de Janeiro para conseguir algum dinheiro para que a gente pudesse comer. Eu, minha mãe, meus irmãos, a gente trabalhava já, né? 15 anos de idade, os adolescentes voltando das festinhas e eu ali na padaria trabalhando 5 horas da manhã, já estava vendendo pão 5:30 da manhã. Então, assim, todo esse processo que eu tinha vergonha, a minha história de vida, eu tinha vergonha de contar. Se alguém me perguntasse da minha mãe, eu morria de vergonha porque a minha mãe é especial, porque a minha mãe é esquizofrênica. Eu levava ela numa festa, ela ficava falando sozinha, levantava e sentava, fazia coisas que eu morria de vergonha. Essa é a palavra certa. Eu não aceitava aquela situação. Eu me perguntava, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Por que eu caí nessa família de gente doida? Né? Eram minhas perguntas de adolescência, as minhas inconformações, tá? Minha falta de conformação realmente. Por um lado foi bom, que me levou para frente, me levou a ir atrás de algo maior, de algo melhor, mas ao mesmo tempo eu só fiquei livre, eu só realmente evoluí, eu só realmente cheguei e fui em frente, conquistei todas as coisas que eu conquistei por conta dessa aceitação, tá? Da família que eu vim, dos pais que eu tenho, da família, dos irmãos que eu tenho, das situações de vida que eu já vivi. Isso tudo realmente fez com que o peso fosse muito menor. Quando eu comecei a falar a primeira vez sobre um abuso que eu sofri, que eu nunca tinha aberto a minha boca para falar para ninguém, né? Aquilo doeu a minha garganta, queimava, eu sentia muita vontade de chorar, eu era irritada, eu era rancorosa, eu era muito brava, né? Com tudo e com nada ao mesmo tempo, mas eu não entendia que eu estava presa nesse padrão, aquela energia era o que circulava ao redor de mim, eu vivia isolada, sozinha, eu tinha dificuldade muitas vezes de levar uma relação em frente, uma situação de amizade até. Por quê? Porque eu não me achava digna, de nada, eu achava que as pessoas que estivessem perto de mim, elas acabariam sofrendo de alguma maneira, porque era a história de vida que eu tinha. Então eu digo para você, a primeira coisa que você deve fazer é parar de olhar para o que passou com rancor e ressignificar, usar a faculdade mental da percepção para falar, tá, meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez isso comigo, mas quem era o homem por trás do meu pai? Ele era um homem, ele já foi um adolescente, ele já foi filho. O que essa criança viveu? Será que ele sofreu algum abuso? Será que ele foi maltratado? Será que ele passou fome? Será que ele viu coisas? Será que ele é adotado? O que aconteceu? Você não sabe. Muitas coisas você nunca saberá, tá? Porque eles só vão contar o que eles querem contar, até onde eles querem que você vá, e isso vai te limitar. Mas se você usar um pouquinho da empatia, você vai mudar a sua percepção e você vai aceitar os seus pais do jeito que eles são. Entenda que aceitar os pais não quer dizer que você tem que ser igual a eles, que você precisa reproduzir ações que você não gosta. Não é sobre isso. É sobre você saber, tá, eu tô evoluindo agora, não para rejeitar a minha família, os meus pais, quem me maltratou, isso, você vem para cá, você vem para lá, não é sobre isso. É sobre aceitar as pessoas do jeito
que elas são e parar de tentar mudar as pessoas o tempo inteiro. Isso é um erro muito grande, tá? Que todos nós cometemos quando estamos nesse processo de evolução. Tentar mudar o outro, sendo que a gente não tem o controle sobre a vida de ninguém. O que a gente tem controle é sobre nós e mesmo assim ainda um controle muito superficial, porque a gente ainda não se conhece profundamente. Quanto mais eu estudo sobre mim, mais eu entendo sobre você. Ao invés de eu querer te mudar, eu luto, não é luta, né? Pelo contrário, não é essa palavra, mas eu busco a transformação interior, porque quando eu me transformo mais um pouquinho, eu consigo ajudar o outro de forma automática, natural e instantânea, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você precisa fazer se você realmente quer mudar a sua autoimagem interior, tá? Essa é a dica para você. E eu vou agora falar 3 vantagens para você quando você começa a entender toda essa relação interior de autoimagem e esse domínio que essa autoimagem tem no seu exterior, nos seus resultados externos, tá? A primeira coisa, apesar de todo o seu contexto de vida, suas experiências atingirem diretamente nas suas ações, no seu inconsciente, coisas que você reclama, coisas que você diz que vai fazer e nunca faz, tá? Isso aí é o seu inconsciente querendo que você economize energia, não vai por ali não, é melhor não, você não merece tanto, pra que isso vai te dar trabalho? Ele começa a te dar umas lógicas, né, mentais que não fazem sentido nenhum e te afastam cada vez mais desse processo de autoconhecimento, né? A vantagem número 1 é que apesar de tudo que você passou, você consegue mudar toda a sua história quando você compreende que a percepção vivida por você naquele momento, né, naquele local, quando você lembra que era criança e aquele momento que você foi abandonado na escola, alguma coisa assim, aquela sensação de abandono, aquela dor, ela pode ser transformada em gratidão. Ela pode ser transformada em uma outra percepção, né? Você pode ir lá e mudar essa experiência e mudar o seu corpo vital e mudar a forma com que o seu corpo se apresenta também, tá? Isso aí é uma sequela, eu vou chamar de sequela, tá? É um rastro que a transformação deixa. Talvez você ande muito com o ombro curvado para frente, talvez você tenha uma autoestima muito baixa por conta de vários acontecimentos desses, mas a partir do momento que você resgata, né, essa memória, essa experiência e muda a percepção que você tinha, aí sim é a hora que você está trazendo a sombra para a luz. É a hora que a transformação começa a acontecer de forma profunda e verdadeira. Não só uma transformação superficial por palavras, dizer o quanto você sabe, o quanto você lê, quantos cursos você já fez, quantos diplomas você já fez. Não é sobre isso. É sobre uma transformação única, experienciada unicamente por você, com as percepções exclusivas sua, tá? Então, essa eu acho que é a vantagem principal, assim, que te liberta, tá? Que te traz uma nova forma de enxergar a vida, tá? O sol começa a brilhar e o preto e branco começa a ganhar cor. Essa é a vantagem número 1, tá bom? A liberdade de transformar a sua vida. E a vantagem número 2 é uma vantagem que fisicamente, né, no nosso mundo material, ela vai contar muito para você que está chegando agora, que você nunca nem ouviu nada parecido com isso, que é simplesmente essa mudança, ela independe da sua classe social, independe da sua raça, ela independe da sua educação, do seu poder aquisitivo, é independente. Tá? Para deixar claro isso, você vai ver pessoas financeiramente desenvolvidas, pessoas ricas, pessoas que têm uma vida confortável em termos materiais, mas que têm muitas perturbações mentais, muita depressão, muitos jovens que muito cedo tiram a própria vida porque estão vazias por dentro, não entenderam, ainda não talvez tenham recebido amor, as experiências que eles viveram foram engolindo eles e eles não tiveram acesso a nenhum tipo de
conteúdo como esse, como trabalhar internamente. Então, assim, não é sobre ter ou não dinheiro, não é sobre a sua classe social, não sobre a sua cor, sua raça, sua religião, não é sobre isso. Isso serve para todas as pessoas, porque basicamente por dentro todos somos iguais, tá? E quando eu falo de iguais, é iguais em capacidade, iguais em as faculdades que você traz, os corpos, esses 5 corpos são iguais para todos nós. Então, é uma vantagem maravilhosa. Você pode começar a olhar para o seu interior agora, aí onde você está, e falar: por que eu me comporto do jeito que eu me comporto? Por que toda vez que alguém me oferece um elogio, eu rejeito? Por que alguém, quando fala alguma coisa pra mim, eu tô sempre duvidando das pessoas? Por que na hora de fazer acontecer uma viagem, comprar algo que eu quero, eu sempre acabo desistindo? Eu sempre falo: tá muito em cima, não vai ficar legal. Aí você vai descobrindo a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a realização, a sua relação com a sua autoimagem interior. Ou seja, a sua autoimagem interior vai guiar a sua vida no piloto automático, até a hora que você permitir. Então, quanto mais você descobrir isso, mais você tem o poder de trazer toda essa dor para a luz e iluminar a sua vida. Vantagem número 3 é a que eu mais, assim, uma das que eu mais gosto, né? Eu sou uma pessoa muito livre, vou dizer assim. Eu gosto de me expressar de forma livre. A questão de ter que agradar alguém hoje, nos dias atuais, está fora um pouco. Lógico que a gente sempre faz alguma coisa por alguém que a gente gosta, por alguém que a gente se importa, né? Mas eu já não me sinto mais obrigada, né, a cumprir as expectativas que as pessoas constroem ao meu respeito. Ou seja, eu consigo hoje ser livre em termos de expressão. Eu me expresso da forma que eu quero, da forma que eu gosto, porque eu aprendi que as críticas, os dedos apontados, toda aquela ação que me coagia muito na minha infância, os familiares do meu pai, eles agiam muito ali como repressão, eram repressores, porque a minha mãe, como era doente, né, como eu já falei aqui, ela não estava presente, então havia uma janela para qualquer pessoa mandar, comandar, desmandar. Então, por muito tempo eu vivi em repressão, né? Repressão de uma palavra, a forma de sentar, alguma coisa que você fala que você está falando besteira. Eu ia falar alguma coisa, tinha uma tia minha, eu lembro dela perfeitamente. Ela dizia: deixa de ser fofoqueira. Aquilo me fazia mal. Lógico, eu era uma criança sensível demais por toda a situação. Mas hoje, né, nos dias atuais, eu consegui me libertar desse padrão e não ligar tanto para o que o outro vai dizer. Não me importar tanto com o que o outro está pensando de mim. Porque, na verdade, quando eu me auto-entendi, quando eu olhei para essa autoimagem e vi que essa autoimagem não tinha sido pintada, a imagem dentro de mim interior não tinha sido pintada com o meu pincel, era com o pincel dos outros, dos ancestrais, do ambiente e tal, eu comecei a falar: ei, tem alguma coisa errada aqui. A artista da minha obra tem que ser eu? Eu tenho que ser a artista da minha obra. E foi a partir daí, né, que tudo começou a mudar. Então, a vantagem é a liberdade que você vai ganhar, a autonomia, a originalidade, tá? A pessoa mais original possível que você puder ser, você vai ganhar espaço para ser, sem se portar com a crítica e com o que o outro vai dizer sobre você, que isso realmente é uma escravidão que acaba com a vida de muita gente. Olha, você pode estar se perguntando: Mônica, mas se eu não usar nada disso, não mexer com isso, eu não quero mexer com nada de autoimagem, meu interior, o que eu sinto, o que eu não sinto, o que isso pode acontecer? Eu digo para você o seguinte: você pode dar todas as desculpas lógicas, coerentes: eu não tenho, eu não posso, eu não vou aguentar, isso foi duro para mim. Você pode vestir essa roupa de vítima, você pode dar todas as desculpas lógicas, porque olha só, a autoimagem interior, ela é tão forte, ela é tão dominadora, que ela cria, assim, tá? Muitas vezes o que você fala, a desculpa que você dá, tá coerente, tá ótima, tá perfeita, tá racional, mas ela é simplesmente um reflexo da sua autoimagem interior falando: ei, você não vai porque eu não deixo você ir pra lá.
Você foi programado para ficar aqui, para ter esse tipo de vida até o final. Você nasceu para sofrer e você vai morrer e vai continuar nesse padrão até o final, porque eu não deixo. Então, quanto mais você render, tá, para essa vozinha interior que não te deixa ir, quanto mais você ignorar tudo isso, mais você vai se frustrar, vai ficar triste, vai culpar outras pessoas, vai culpar os seus pais, vai culpar os seus filhos, os seus amigos, seu cônjuge, parceiro, parceira. Você vai fazer, né, com que isso se transforme no cenário ideal para que você não vá em frente. Principalmente porque ir em frente, vencer essa barreira, essa bolha paralisante que a nossa autoimagem coloca a gente. E isso é conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas você tem todo um sintoma físico, né? Para que você não vá à frente. Então, esses sintomas físicos, esse medo exagerado, nada mais é do que um mecanismo que a sua autoimagem interior usa para que você não avance. Então, a autoimagem, sim, ela está relacionada diretamente com o que você percebe de você, com a sua não aceitação de quem você é, a sua falta de merecimento, as suas desculpas com o seu corpo, a sua desculpa com tudo. E se você não quiser usar nada disso ao seu favor, tudo bem. Isso aqui talvez não seja para você ou talvez não seja o seu momento. E isso é super compreensível. Você pode estar se perguntando, mas existe alguma forma para que isso não funcione, isso não seja real, isso vai funcionar para todo mundo? É claro que existem níveis de percepções, níveis de consciência diferentes de um indivíduo para o outro, baseado em vários fatores, né? Você viveu, experiência e tal, níveis de dificuldade, aceitação, ego e tudo mais. Só que sim, vai funcionar para todas as pessoas. A única forma disso não funcionar é você não ser sincero com você. Você não usar essa sinceridade, tá? Do que você acredita de você, né? Colocar isso no papel e mentir para você mesmo. A única forma disso não dar certo é você camuflar para você mesmo, você e mais ninguém aí na sua casa. Você pega um papel, começa a escrever coisas que vêm se repetindo ao decorrer dos anos da sua vida e tenta encontrar, tá? Por que eu tô assim? Por que eu ajo assim, tá? E por que eu não permito? Existe alguma coisa lá dentro de você, mesmo que você não lembre, tá? Mas aí, para você acessar isso, você precisa do seu comprometimento e sinceridade. Você com você, mais nada, mais ninguém. Você não precisa nem contar isso para outra pessoa. Você pode escrever, validar que aquilo aconteceu. Muitas coisas a gente fica, aconteceu, não aconteceu, nunca falei para ninguém. Quando você vai ver, você tá mentindo para você como se a coisa não tivesse acontecido. Então, a forma de não dar certo é você não se comprometendo, não sendo sincera com você e dizendo para você, não, isso dói, isso me machucou, mas eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou deixar isso ser perdoado, tá? E soltar tudo isso pra lá, largar, deixar ir, né? A partir daí tudo vai começando a mudar. Uma coisa que eu não gosto, né? Que me incomoda, que realmente é algo que faz com que eu tenha a atitude de vir fazer um vídeo aqui pra você, é a ideia de uma pessoa passar pela vida inteira sem saber que ela pode transformar a vida dela com as informações que ela não tem sobre ela mesma. Não é sobre o que eu estou dizendo aqui, é sobre a informação que você não tem sobre você. E isso você talvez encontre em outro lugar. Não é sobre a informação, mas é sobre a experiência de você ser a própria pessoa que fascina, que transforma, que constrói o seu interior e fala, nossa, foi eu que mudei, foi. Porque eu posso te dar a informação que você quiser. Dos alunos que eu tenho dentro da mentoria, alguns têm resultados logo, outros não. Talvez você tenha informações demais, mas você não age. O que vai diferenciar? É a sua ação, não é só o conteúdo. Então, uma coisa que realmente me remói é ver uma pessoa de onde eu vim, né? Morei 26 anos da minha vida dentro de uma comunidade, nada contra uma comunidade, tem pessoas maravilhosas lá eu fiz as minhas melhores amizades de infância, né, pessoas queridas, só que dentro daquele contexto teve uma hora que não cabia mais aonde eu queria ir, aonde eu queria estar, os meus sonhos não se entrelaçavam com o local, com aquela cultura, e a partir
do momento que eu decidi mudar, algumas pessoas me perguntam: o que você fez? Eu fui em frente, eu acreditei e tal, mas hoje eu entendo que não foi só isso. E se eu puder fazer com que você desperte essa chama, essa autoimagem interior que quer, né, uma expressão espiritual que quer que você evolua, se eu conseguir fazer que uma chama dessa desperte no seu interior e você mude a sua vida, a minha alma, meu espírito, ele vai bater palmas e sorrir, porque é disso que a gente se alimenta, da construção, da evolução, da minha, da sua, da nossa, e a gente começa a virar uma tribo, pessoas unidas para transformar o próximo. Então não deixe de forma nenhuma que a sua história de vida, por mais dolorosa que seja, transforme a sua vida num terreno baldio, tá? Numa casa bagunçada, num lugar sem faxina, no seu interior, que eu tô dizendo, tá? Não deixe que isso comande a sua vida inteira. Não seja escravo dessas situações. Limpe, faça uma faxina dentro da sua casa interior, desse lugar onde o seu espírito mora, onde ele quer se expressar, onde ele quer deitar, mas não tem espaço, ele fica ali espremidinho. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão do que passou. Muitas vezes a gente sofre cada vez mais, né? Porque a gente não aceita que o que aconteceu, tá feito e não tem volta. O que tem é a mudança de percepção, é a mudança do seu comportamento perante uma situação. Então, se você gostou desse vídeo, caminha ele para alguém, indica ele para alguém que nem sabe dessa autoimagem interior, nem imagina que isso existe, nem sabe que pode transformar a própria vida. Então, a partir disso, a gente vai despertando a energia, despertando a mente, despertando as nossas faculdades mentais, e o nosso espírito consegue se manifestar, né? E trazer coisas lindas, maravilhosas para o nosso mundo físico. Se você quiser saber um pouco mais, algum conteúdo, eu vou deixar o link do meu Instagram, tá? Se você quiser me seguir e entender um pouco mais sobre o meu trabalho, eu vou aceitar com o maior prazer e vou pedir para você dar um like aqui, curtir esse vídeo e encaminhar, compartilhe esse vídeo com alguém. Faz isso que você vai estar fazendo uma boa ação, tá? Vai estar talvez ajudando uma vida a transformar, a dar cor, a pintar a sua própria autoimagem. Então tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo maravilhoso e logo eu estarei de volta aqui com mais conteúdo. Se você quiser um conteúdo específico, escreve aqui debaixo desse vídeo que eu vou dar uma olhada e vou preparar, né? Vou me esforçar para preparar o conteúdo para ajudar você na sua evolução. Um beijo grande da Mônica Nascimento.